Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui que reservaram um tempo para aprender mais. Agradecer também a Fernanda por ter disponibilizado um tempo para a gente, para palestrar aqui para o nosso grupo. Alguns recadinhos antes da gente começar a palestra. Então, a palestra vai ter emissão de certificado, apenas para as pessoas que preencherem a lista de presença no final da palestra. E para ter o nosso certificado do nosso ciclo de palestra, tem que ter assistido pelo menos 2 das 3 palestras que a gente vai ter essa semana, tá bom? Então, o link da lista de presença vai ser enviado no final, não esqueçam de preencher. A gente vai ter um tempinho para ler as perguntas no final da palestra, então podem ir mandando no chat as perguntas, que a gente vai estar anotando, e no final a Fernanda vai responder essas dúvidas para a gente. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem mandar aqui no chat do YouTube ou no grupo do WhatsApp, que as meninas vão estar respondendo vocês, tá bom? Então, nossa primeira palestra do nosso ciclo vai ser sobre caracterização do paciente queimado e abordagens terapêuticas na medicina veterinária. Eu vou apresentar a Fernanda. A Fernanda é médica veterinária formada pela UFMG, especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais, mestre e doutora em ciência animal pela UFMG, co-coordenadora do grupo de estudos em medicina veterinária intensiva e médica veterinária intensivista do Hospital Veterinário de Campanha da Vale. Eu desejo a todos uma ótima palestra. Obrigada, gente. É um prazer. Está todo mundo me ouvindo, aliás? Será que não estão me ouvindo? Tá todo mundo te escutando sim, Fê. Tá? Sim. Então tá. Deixa eu voltar aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dar essa palestra, passar um pouco de conhecimento, um pouco do que eu posso oferecer, para que vocês, para contribuir mais com a formação dos colegas, dos futuros colegas também. Então, esse tema ele foi especialmente requisitado no ano passado por conta da situação do Pantanal. Todas as fotos dessa apresentação são fotos retiradas do ano passado, lá da situação do Pantanal, e que infelizmente a gente está vendo que vai recomeçar por agora. Já tem focos de incêndio, já tem animais que já foram queimados. Então, é uma palestra com foco em animais silvestres, mais para o final vocês vão ver que tem esse foco, mas toda a conduta é aplicável também em cão, gato, e outros animais que a gente tenha que cuidar, animais exóticos também, igual tem um coelho que foi atendido. Então, é pensando nisso que essa palestra foi elaborada. Vamos começar. A gente está vendo que as queimadas estão cada vez mais frequentes, não só no Brasil, Estados Unidos, Austrália, tem visto focos crescentes, focos numerosos de queimadas, muitas vezes induzidos pelo próprio homem, para obter terra para agropecuária. Então, tem sido cada vez mais necessário o resgate de fauna nessas localizações. Porém, o envolvimento de leigos, não só de pessoas fora da veterinária, eu falo de próprios veterinários que não sabem como é o resgate, como é o tratamento de animais queimados, como é a abordagem, ele vai envolver riscos. Muitas vezes vai ter que desviar a equipe que está salvando, está buscando o animal para tirar a pessoa da situação em que ela se colocou. Então, ao final dessa palestra, vocês já não serão mais leigos em questão de queimadas, Mas, para poder ajudar na linha de frente ali, combatendo fogo, buscando animais, vai ter que aprimorar um tanto mais com esse pessoal. Eu mesma não me coloco nessa situação porque eu não fui treinada. Então, só o atendimento veterinário mesmo, na base, fica mais tranquilo. E a gente sabe que no Brasil a gente tem pouca experiência no tratamento de animais queimados, porque essa realidade ela tem sido cada vez mais recente. Então, diferente da Austrália, que já tem uma grande, não seria especialização, mas uma grande expertise, vamos dizer assim, no tratamento de animais queimados, pela situação intrínseca do país. Então, a gente faz a triagem, deixa eu colocar aqui o contador.
A triagem para a gente decidir se vai ser tratamento ou eutanásia. Tudo isso lembrando da capacidade de sobrevivência do paciente e da sua recuperação, e também por questões de compaixão, como a gente vai ver mais adiante. Animais queimados são, por definição, pacientes em situação de trauma. Né? Eles possuem lesões que são extensas na pele e, eventualmente, essas lesões chegam ao subcutâneo ou até as camadas musculares dos pacientes. Tem diversas complicações metabólicas que vão demandar que a gente entenda fisiologia, entenda propedêutica e terapêutica de diversos sistemas, como respiratório, cardiovascular. Não é um sistema, né? Um conhecimento de eletrólitos, metabólico, imune, energético. Tudo isso vai ter comprometimento em um paciente queimado. Então, tudo que a gente tem que entender: fisiologia, endocrinologia, nutrição, sistema imune. Quais as limitações que a gente vê quando pensa em animais silvestres? Que a gente não tem todas essas informações a respeito de todas as espécies. Agora que a gente está focando em cães e gatos, fica mais fácil de entender. Né? São informações que a gente tem no dia a dia, já está tudo muito bem esclarecido na maioria das patologias e da fisiologia mesmo. Então fica mais tranquilo da gente atender. Para a gente entender quais são os graus de queimadura, eu coloquei esse esquema aqui que é super didático. Primeiro grau atinge apenas a epiderme, camada mais superficial, né? Segundo grau superficial atinge a derme e a epiderme e a região aqui média do pelo. Segundo grau profundo atinge unicamente a derme, já chegando aqui aos folículos pilosos, né? Terceiro grau atinge a gordura subcutânea e quarto grau atinge o músculo. Todo mundo fala, queimadura de terceiro grau não dói. Ok, mas em volta da queimadura de terceiro grau, você pode ter um segundo grau profundo, um segundo grau superficial, e essas queimaduras, sim, doem bastante. Então, para vocês terem uma ideia do que é uma queimadura de quarto grau, a imagem de uma pessoa, essa é a pele dela, né, que está carbonizada, teve esse encolhimento, por isso está sendo possível ver camada muscular, subcutânea aqui ao redor dessa grande escara, que é como a gente chama. Aqui em um cão, né, também uma área considerável de queimadura, com exposição do subcutâneo e a formação de escara. O coelho que foi atendido, né, a gente tem a orelha dele aqui demonstrando diversos graus, tem queimadas mais superficiais, tem queimadas um pouco mais profundas, né, e algumas chegando a atingir até a cartilagem. E esse mesmo coelho, após a tricotomia, a gente vê que tem locais com gordura subcutânea, tem locais em que foi atingido musculatura, e tem locais em que o comprometimento foi mínimo, realmente com uma queimadura aparentemente de primeiro, segundo grau superficial. Na medicina, eles têm esse esquema, né, para poder medir de maneira mais objetiva e mais uniforme a porcentagem de área queimada nas pessoas, sejam adultos ou crianças. Crianças têm um esquema diferente, esse aqui é para adulto, né? Então fica fácil para eles quantificarem, quando chega uma pessoa queimada, quantos por cento do corpo foi atingido. Para a gente, né, cães e gatos, está ótimo. Silvestres complica. Foi desenvolvido esse esquema aqui, também permite que a gente tenha uma noção de quantos por cento do corpo foram atingidos pelas queimaduras. Como se não bastasse tudo isso, a gente leva de 10 a 14 dias até descobrir a real extensão dessa queimadura. Então, a gente tem aqui uma queimadura de gato por poço de água quente, né? Inicialmente a lesão era essa, e quando a gente fez a tricotomia, a gente verificou que havia mais localizações que tinham sido atingidas. Então, a gente teria que guardar de 10 a 14 dias para verificar qual a profundidade real dessas queimaduras aqui, além do que já tinha sido visto. Então, é necessário que a gente faça uma reclassificação diária ou de acordo com o momento em que você vai trocar o curativo, né? Tem alguns curativos que permitem um intervalo maior, até de 14 dias mesmo, na troca. Então, tem que sempre reclassificar, né? Ver se é mesmo de segundo grau, se tem acometimento de áreas com mais superfície queimada ou não.
A queimadura ela tem 3 zonas. Ela tem a zona de hiperemia, que é a mais tranquila, né, que fica mais na região mais externa, por assim dizer, da área da queimadura, a periferia, mais periférica, tem uma boa perfusão e provável recuperação dessa área. A segunda área é a zona de estase, que fica ao redor da zona de coagulação, essa zona mais hiperêmica aqui que a gente está vendo. Tem perfusão reduzida e se você fizer o manejo agressivo, você pode conseguir recuperar essa zona de estase e impedir que ela progrida para uma zona de coagulação, que é essa área toda aqui enegrecida. É o centro da lesão, não tem perfusão e a lesão que aconteceu aqui é um dano irreversível. Essa pele vai realmente necrosar, já tem que ser retirada para a gente fazer o tratamento das estruturas subjacentes. As queimaduras elas têm muito mais complicações para tratarem do que apenas a pele. Se fosse apenas a pele, seria até bom, seria fácil, mas não é. A gente tem aqui um grande problema que é a inalação de fumaça e queimadura de vias aéreas. Quando um paciente, seja humano ou animal, inala uma fumaça, ele faz uma duplinha, por assim dizer, com a hemoglobina, chamada carboxihemoglobina. Eles ficam realmente muito amigos, muito juntos. Então, a hemoglobina não solta o monóxido de carbono e vice-versa. É uma hemoglobina que vai estar, às vezes, 100% saturada, com todos os 4 locais de ligação de oxigênio ocupados pelo monóxido de carbono. Então, ela não vai carregar oxigênio. Você tem uma hipóxia com uma saturação pelo oxímetro de pulso supostamente normal. Só que a hemoglobina não está saturada de oxigênio. Ela está saturada de monóxido de carbono. O oxímetro de pulso não é capaz de ver essa diferença. Então, ele dá uma saturação, às vezes 96%, 97%, 100%. Né? Mas tem que lembrar quando é uma situação de incêndio, de um animal que estava no local onde teve uma queimada, que essa oximetria pode ser um bom engano, uma rasteira no tratamento. A curva de dissociação da hemoglobina também fica alterada. Tem aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio ou pelo monóxido de carbono. A matéria particulada que é inalada vai levar a uma inflamação de vias aéreas inferiores e edema, disfunção mucociliar, né, daquelas células que ficam ali na traqueia fazendo movimentos com os cílios para retirar debris, partículas, coisas que estejam sendo depositadas no trato respiratório, e vai ter deposição dessas partículas aí nos brônquios. A queimadura de vias aéreas leva a um edema, que pode ser tardio. O animal vai chegar para você, às vezes, respirando bem, vai precisar de uma intubação dias ou horas depois. A gente vai ver também nos próximos slides. Aqui é o coelho, infelizmente ele não sobreviveu, ele chegou para a gente assim, né? Ele estava na casa da família que tinha sido incendiada, eles conseguiram salvar, mas infelizmente não foi possível. O que a gente percebe? Tem toda a pelagem aqui carbonizada, né? A gente vê algumas áreas que estão descobertas, a gente vê a orelhinha dele, coitada, tostada. E quando a gente foi fazer a necrópsia desse paciente, a gente viu que tinha queimadura em região de narinas e em região de cavidade oral. A gente percebe aqui essa área toda muito hiperêmica e essa região aqui ao redor com partículas, né, com foligem. E feita o corte da cabeça, a gente verifica que toda a via aérea superior aqui tem deposição de matéria particulada e tem área de queimadura. Não foi apenas aqui. Aqui a gente consegue ver mais de perto, né? Toda essa região enegrecida também atingiu a traqueia, mais pronunciadamente aqui no terço cranial, como um pouco de melhora em sentido caudal, mas mesmo assim atingindo a traqueia e atingindo os brônquios. Esse é um paciente que provavelmente, se sobrevivesse, iria precisar de intubação em algum momento, porque toda essa mucosa aqui, ela vai necrosar e ela vai se soltar. Quando que a gente suspeita de uma lesão por inalação? Quando o paciente apresenta dispneia, quando ele tem tosse ou estridor persistente,
estado mental está alterado, ele estava atento, estava alerta, de repente ele se torna deprimido, pouco responsivo. Tem presença de catarro enegrecido, então com bolha ou edema em orofaringe, igual a gente está vendo aqui. Esse cão tem algumas áreas aqui com fuligem na língua, então provavelmente houve um certo grau de queimadura de vias aéreas. Esse com uma broncoscopia bastante grave, a gente vê muita deposição, e a gente vai ver mais para frente quais as lesões que ficam por baixo dessa matéria particulada que foi depositada. Essas queimaduras ocorrem principalmente em vias aéreas superiores, né, que a gente sabe a função delas, que são eficazes em dissipar o calor quando a gente está respirando ar muito quente e conseguem aquecer o ar quando a gente respira um ar muito frio. Realmente é a função das vias aéreas superiores, além de conduzir até as vias aéreas inferiores. Na inalação de fumaça, as vias aéreas inferiores, elas podem ter edema e obstrução. São animais que terão elevada taxa de mortalidade e que podem precisar de ventilação mecânica. Aqui a gente tem 2 exemplares de traqueia de um experimento que foi feito com ovinos, em que eles eram submetidos à inalação de fumaça. Então, aqui de um animal do grupo controle, a gente vê a traqueia uniforme, não vê região de edema nem de hiperemia. E aqui de um animal que foi submetido a essa inalação, a gente vê um edema marcante, irregularidade do lúmen, áreas de hemorragia, aqui também. Então, houve um comprometimento, sim, do sistema respiratório nesse paciente, por mais que ele não tenha sofrido queimaduras no restante do corpo, Ele só era submetido à inalação de fumaça. Então, é bastante grave essa situação. Aqui a gente tem um caso de um husky siberiano que foi encontrado inconsciente na casa onde ele morava durante um incêndio. Quando ele foi admitido no hospital, ele já estava consciente e respirando bem. Foi fornecido oxigênio para reduzir a carboxiemoglobina. A gente sabe que se você fornecer oxigênio em alto fluxo, pode ser que esse monóxido de carbono solte da hemoglobina e a hemoglobina receba oxigênio. Então, por isso que a gente faz em alto fluxo oxigênio nesses pacientes. Aqui é o raio-x dele, a admissão. Você olha, está um raio-x até bastante bom. A gente consegue ver a cava, ver a aorta, coração, mediastino, um padrão discretamente alveolar, Alveolar não, desculpa, intersticial. E aí, após 48 horas, ele começou a ter aumento do esforço respiratório e sons adventícios aos ausculta. Após 5 dias de admissão, ele não melhorou esse quadro, foi apenas piorando o esforço respiratório e os sons pulmonares, então optou pela ventilação mecânica. Aqui foi o raio-x antes da intubação, A gente vê a traqueia desse husky já não era grande coisa, Aqui ela ainda está pior, mais estenosada, já tem um infiltrado alveolar importante aqui cranial ao coração. E aqui também a gente tem um aumento desse padrão intersticial. Quando eles foram ver após a intubação, na capnografia, o padrão estava, assim como a pressão respiratória de pico, consistente com a obstrução de via aérea. Só que eles intubaram, eles sabiam que estava na traqueia, sabiam que estava tudo ok. Colocaram um traqueoscópio com fibra óptica e foi verificada a obstrução intraluminar da traqueia com tecido traqueal de aspecto necrosado. E foi feita, então, a eutanásia desse paciente. Aqui é o aspecto, Vocês veem que a traqueia em si, aqui em cima, ela não está tão enegrecida quanto do coelho estava, mas teve toda essa área aqui de deposição de tecido necrosado. Então, foi um caso com obstrução pela inalação de fumaça, uma obstrução intraluminal foi significativa e o aspecto do pulmão também bastante ruim, Aquela hepatização que a gente vê na necrópsia. Ainda ocorre hipoproteinemia e hipovolemia, sendo que essa perda proteica e a perda de fluidos através da pele queimada, a gente escuta muito isso acontecer, elas aumentam a chance de hipovolemia e de hipotensão com progressão para o choque hipovolêmico, além do choque por queimadura que a gente vai ver adiante.
Na hipovolemia, ocorre redução do débito cardíaco, com consequente hipoperfusão e hipóxia celular, lembrando que a hemoglobina está carregando preferencialmente monóxido de carbono. Então, essa hipóxia, ela fica realmente acentuada. Quando a gente pensa nos rins, eles recebem em torno de 25% do débito cardíaco. Então, eles são particularmente sensíveis quando tem uma hipovolemia e uma hipoperfusão. Eles entram em falência rapidamente. Justamente por isso, a injúria renal aguda é uma complicação comum dos pacientes queimados. Pensando nesse aspecto, a gente tem que prevenir, sempre que possível, né? Tratar a hipovolemia, tratar a hipertensão, hipoperfusão, e lembrar que isso pode acontecer. Caso você permita que a hipovolemia e a hipotensão persistam, você vai ter uma falência isquêmica aguda de outros órgãos e a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos pode ocorrer, aumentando ainda mais a taxa de mortalidade desses animais. As infecções, né, eu coloquei aqui particularidades dos animais silvestres, mas considerem os cães e gatos, né? A gente sabe qual que é a microbiota residente nesse caso, sabe quais são os fatores relacionados ao ambiente, e esses pacientes possuem sim cuidados veterinários. Ainda assim, a infecção é importante de ser prevenida. E como que a gente faz? Com medidas de higiene dos profissionais, com a lavagem adequada das mãos, com aquela técnica que todo mundo aprendeu agora por causa do Covid, a limpeza das feridas, com o pessoal utilizando luva, utilizando capote, máscara, touca, uso de luvas, lembrando que luva não exclui necessidade de lavagem das mãos, a realização de curativos adequados e a vigilância diária vão possibilitar a prevenção dessas infecções. Aqui é um artigo humano, mas que fala de infecções bacterianas após injúrias por queimadura, né? Então, a gente tem um gráfico de 0 a mais que 90 dias. Quando a gente pensa no tempo zero, né, tem um grande comprometimento de pele e tecidos moles, com predominância, no caso das pessoas, de Staphylococcus aureus. No nosso caso, provavelmente seria o pseudo-intermédio, né? Isso, quando a gente pensa lá para o dia 15, já tem o início de uma pneumonia acontecendo, a infecção por Staphylococcus já está mais controlada, mas começa a surgir no nosso pé enterobactérias, né? E começa já a acontecer também a resistência antibacteriana. Quando a gente vai para o dia 30, começa a ter a evidência de infecção de corrente sanguínea do trato urinário e a presença de pseudomonas. Aqui a resistência bacteriana já está mais acentuada. E assim persiste até o dia 90. Né? A gente vê aqui que está mais para resistência, pneumonia, bacteremia, infecção do trato urinário e pseudomonas, além de um pouco de enterobactérias também. Staphylococcus aureus ou pseudo-intermédio já quase não tem participação, e tecidos moles e pele também já não tem participação nesse momento. Ressaltando que é importante a gente tratar adequadamente para não cair aqui na resistência antibacteriana. Então, a gente trata quando a gente tem realmente a infecção ou quando a gente tem uma suspeita muito grande. A abordagem, então, do paciente queimado, né, envolve um atendimento pré-hospitalar, né, que vai ser o atendimento, às vezes, que o tutor vai dar em casa, quando ele vai ser orientado pelo telefone, é a hidroterapia imediata. Né? Quando a gente queima a mão, cozinhando, passando roupa, qualquer coisa, a gente coloca o dedo embaixo da água e já percebe um pouco de alívio da dor. Né? E essa hidroterapia tem por objetivo reduzir a formação das zonas de coagulação, que são aquelas enegrecidas sem possibilidade de recuperação, reduzir a formação de edema, aumentar a velocidade de reutilização e auxiliar no controle da dor. Além disso, no caso de animais, né, a gente consegue retirar sujidades, debris, pelos, coisas que estejam ali aderidas a essa queimadura. É feita a refrigeração, a hidroterapia, com água fria por 15 a 20 minutos
e pode utilizar um tecido umedecido com essa água fria a mais ou menos 12 graus de preferência. Não usar gelo nem água gelada. Se você utilizar qualquer um desses dois, você vai promover vasoconstrição periférica, vai acentuar a hipotermia do paciente e vai exacerbar a injúria que já aconteceu. Então, tem que monitorar a temperatura e tem que fazer realmente a seidoterapia com uma água fria, não gelada. A gente quer esfriar a queimadura, a gente não quer esfriar o paciente. Então, lembrar sempre dessa frase aqui: esfriar a queimadura, não o paciente. A triagem e a estabilização emergencial envolvem o já conhecido ABCDE, mas a gente tem algumas poucas diferenças quando se trata de um animal queimado. A gente vai buscar identificar a dispneia e possível lesão por inalação, tem que decidir se vai entubar esse paciente já ou não, avaliação do estado cardiovascular e da evidência de choque hipovolêmico pela perda de água através do tecido lesado ou pelo choque por queimadura, identificação das injúrias concorrentes, por fim, determinar a gravidade e extensão das queimaduras. Lembrando sempre dessa parte aqui da lesão por inalação que pode ser acentuada. As condutas essenciais no cuidado intensivo do paciente queimado são essas 5, que é o manejo da síndrome hipermetabólica, suporte nutricional, profilaxia de úlcera gástrica, tromboprofilaxia e manejo das queimaduras. A gente vai ver uma por uma dessas condutas. Manejo de vias aéreas e suporte respiratório é feito através da suplementação de oxigênio, de preferência em alto fluxo. Esse alto fluxo não é simplesmente aumentar ali no fluxômetro, ele tem um aparelho específico que vai fazer essa modalidade de ventilação. E manutenção da via aérea, né, lembrar de verificar se vai ser necessário entubar imediatamente ou se vai ser como no husky do caso apresentado. Vai começar com tratamento clínico mais conservador e só caso haja uma evolução negativa que vai ser feita intubação e colocação de ventilação mecânica. Broncodilatadores podem auxiliar, né, mas lembrando que o broncodilatador não vai tratar a queimadura, né, vai ser uma terapia adjuvante, uma terapia de suporte para esse paciente. O exame inicial pode não revelar evidência de injúria, mas o edema de laringe pode surgir subitamente. Mais uma vez, aquele husky do quadro clínico demonstra exatamente isso. Ele chegou bem, chegou consciente, respirando normalmente e evoluiu de uma maneira extremamente negativa após 48 horas da injúria. Então, tem que ter essa monitoração contínua. Aqui, só um minuto. A gente tem 2 broncoscopias de 2 pacientes queimados. Tem esse aqui que já está entubado, com diversas áreas de queimadura, de necrose tecidual, todas essas áreas esbranquiçadas aqui já não tem perfusão mais, estão necrosadas. Tem uma redução do lúmen bronquial considerável, que vai aumentar a resistência à passagem do ar. Nessa outra aqui, a gente tem um grau de queimadura um pouco menor, mas que está aqui acometendo a parede dos brônquios, né, e que posteriormente pode levar a um edema e reduzir o lumen, como foi reduzido aqui, com necessidade de intubação para buscar manter essa via aérea. Reanimação volêmica do paciente queimado envolve a gente entender que existe o burn shock, que seria um choque por queimadura, numa tradução mais grosseira. Ele ocorre de 24 a 48 horas após as queimaduras, quando mais de 20% do corpo do animal foi acometido. É caracterizado pelo aumento da permeabilidade vascular associado a uma disfunção miocárdica, e a troca de fluido e colapso vascular secundários vão levar à depressão do volume intravenoso. Recomenda-se que nas 24 horas iniciais seja utilizada uma fluidoterapia com uma dose, com um volume pré-determinado, que vai ser pela fórmula de Parkland-Baxter, 4 ml vezes o peso em quilo vezes a porcentagem de área queimada. Com o resultado dessa fórmula, metade você vai infundir em 8 horas.
O restante, a outra metade, vai ser nas 16 horas restantes, de preferência com ringer com lactato, e nos demais dias vai ser de acordo com a necessidade individual do paciente, perdas e avaliação física. Essa é uma das fórmulas que é utilizada. Lá na Austrália, com toda a experiência que eles possuem com queimadas, eles desenvolveram uma outra fórmula, 2 a 5 ml por quilo, vezes porcentagem de queimaduras, mais fluido de manutenção. Lá eles exemplificam que o fluido de manutenção pode ir de 20 a 200 ml por quilo por dia, mas isso para fauna de lá. Para a gente, pensando em cães e gatos, a gente tem de 40 a 60 ml quilo dia. É mais tranquilo de fazer essa fórmula. Lembrando que a metade é feita nas 8 horas iniciais e a outra metade nas 16 horas restantes. Tem que ter cuidado com o excesso de fluido. A superidratação ou a sobrecarga de fluido, ela leva a uma hipertensão intraabdominal que pode levar a uma síndrome compartimental abdominal, pode ter síndrome compartimental de extremidades, que a gente vai ver com formação de disfunção neurológica e perfusional periférica. Tem a SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, e a SDMO, que é a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Então, fluido demais também não dá. Lembrar que fluido, ringer com lactato, solução fisiológica, ringer simples, plasma light, glicose, 5%, tudo isso não é água, é medicamento. Então, é um medicamento que vai ter consequências caso você utilize de maneira incorreta. Analgesia, sedação e ansiólise. A gente tem aqui esse bulldog francês, né, parece, pelo menos, com essa grande escara aqui em região dorsal. A gente vê ela aqui de outra maneira melhor. E a gente sabe que a dor nas queimaduras pode ser um componente crítico e pode ser insuportável, né? Quando a gente queima o dedo numa queimadura de primeiro grau, a gente já fica lá quase morrendo. Imagina um animal que teve uma queimadura desse nível. Ah, não, mas se queimou já as terminações nervosas, ele não vai sentir dor. Realmente, ele não vai sentir dor aqui no meio, mas em toda a periferia ele vai sentir dor, e quando ele se movimentar, ele vai sentir dor também, porque vai repuxar essa área que está atingida. Então, os animais com esse tipo de dor, eles estão sujeitos a uma hiperalgesia, e existe também a dor associada a procedimentos, né, que é a dor antecipatória. Vamos supor, o cão, ele já sabe quem vai fazer o curativo nele. Se for sempre eu que vou fazer o curativo, quando ele perceber que eu estou chegando, parece que a dor dele já vai aumentando, e a gente tem relato disso na medicina, só pela ansiedade e pela perspectiva de sentir aquela dor durante o curativo, conforme ela já aconteceu. Isso acontece em humanos e acontece em animais também. O que a gente mais utiliza como analgesia são os opioides, em infusão contínua e bolus intermitente. Fica aí a dica do Filk e do Milk, né? Deixa eu escrever aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Filk, fentanil, lidocaína e ketamina, infusão contínua. Gente, é muito difícil escrever assim. Esquece esse aqui. Vamos fazer outro. E o Milk, que é a morfina, lidocaína e ketamina. Isso aqui para cão. Para gato, a gente tira a ketamina, tira a lidocaína, desculpa. Então, ele ficaria só fentanil e ketamina, e morfina e ketamina. Eu sou um desastre escrevendo, realmente. Estou de parabéns. Não vou tentar escrever mais nada, nunca mais na minha vida, nessa tela de computador. Eu também fui burra, né, com a caneta aqui. Enfim, cadê? Computador a laser. Então, existe também a possibilidade de utilizar não opioides, né? Tem uma tendência agora de reduzir a utilização de opioides, aí vocês podem ir lá perturbar o professor de anestesia de vocês para saber mais a respeito. Tem a recomendação de utilizar dexmedetomidina para sedação e analgesia,
para pequenos procedimentos, então animal que tem uma queimadura pequena ou que vai fazer alguma coisa breve, rápida, né, e que não vai levar muita dor, pode fazer. A ketamina em dose analgésica vai exibir sinergia com os opioides e vai ser ótima para dor refratária. E, por fim, os anti-inflamatórios não esteroidais a gente só pode administrar depois que a volemia desse animal estiver normal, depois que tenha passado a instabilidade hemodinâmica e depois que você tenha feito um exame de função renal para verificar se ele não teve algum dano nos rins em decorrência daquela parte lá que eu falei lá atrás do débito cardíaco. Ele recebe pelo menos 25% do débito cardíaco, em torno disso, e ele é muito sensível à hipoxemia. Com a hipoxemia, a gente vai ter o desenvolvimento, às vezes, de uma injúria renal aguda, que vai impossibilitar a administração de anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais. Para a ansiedade, que exacerba a dor aguda através daquela dor antecipatória, a gente utiliza ansiolíticos combinados analgésicos, né? É bastante útil para o uso prévio aos cuidados de ferimentos. Para cães e gatos, a gente recomenda o uso de trazodona. O nome comercial desse medicamento é Donarém e ele permite um controle bom da ansiedade, tanto nesse caso de dor antecipatória, quanto outros casos, né, de psiquiatria veterinária, dos pacientes, às vezes, com ansiedade por separação, etc. Na anestesia, a gente tem que lembrar que esses animais têm um risco anestésico bastante aumentado. As queimaduras graves levam à alteração na farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Lembrando que existe grande exposição, na maioria das vezes, de tecido sem a proteção, sem a epiderme, então vai ter perda de fluido, vai diminuir o volume de distribuição, vai ter perda de proteína, vai aumentar a fração livre de medicamento, então o efeito é maior. Né? Então, o ideal é minimizar a duração da anestesia e monitorar de perto esse paciente. A síndrome hipermetabólica, por sua vez, ela é decorrente de resposta hiperdinâmica do organismo. Ela vai envolver uma parte circulatória, uma fisiológica e uma catabólica. É vista em duas fases: a fase de refluxo, ou ebb phase, que ocorre nas 48 horas iniciais, com redução do débito cardíaco e vasodilatação concomitantes. Isso aqui vai levar a uma hipotensão considerável. Tem menor consumo de oxigênio, VO2 é a sigla para consumo de oxigênio, menor taxa metabólica e uma resistência periférica à insulina, levando a uma hiperglicemia. Isso nas 48 horas iniciais. Após esse período, muda completamente o perfil metabólico desse animal. Ele passa para a fase de fluxo ou flow phase. Vai ter um aumento no metabolismo, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, resistência à insulina, alto consumo de oxigênio. A gente vê aqui que o consumo de oxigênio estava reduzido, aqui ele passa a ser aumentado, gasto energético de repouso elevado e balanço nitrogenado negativo. Esse estado hipermetabólico, ele concorre com grave catabolismo proteico e redução da imunidade, retardo da cicatrização, que pode durar até 20 meses. Então, o animal foi queimado há 1 mês e meio atrás, 1 ano e meio, desculpa, e ele ainda está com estado hipermetabólico, ele ainda está com catabolismo proteico muito alto, ainda está com imunidade prejudicada e ainda está com retardo de cicatrização. No caso de animais silvestres, essa informação é extremamente importante, porque a gente tem que levar em consideração se esse paciente vai conseguir sobreviver por 20 meses dessa maneira, ou se as chances dele de conseguir alimento suficiente, de conseguir fazer a predação adequada, são reduzidos ou até nulos, dependendo da lesão que ele teve no organismo. O suporte nutricional é um dos cuidados mais importantes, né? A gente tem que fazer sempre, de preferência, a via fisiológica, que é a via enteral, vai objetivar suprir necessidade energética e demanda nutricional aqui com o cão. Coloquei uma sonda nasogástrica e esse conteúdo aqui é estase gástrica, né? Então, quanto de líquido que o estômago dele estava acumulando,
né, que não estava progredindo. Então, com a sonda nasogástrica, a gente consegue fazer a alimentação, monitora a gastroparesia, que é essa estase gástrica, e faz a profilaxia direta de úlceras gástricas. Coloquei iniciar em 24 a 48 horas, porque a gente só faz a nutrição enteral a partir do momento que você corrigiu a hipovolemia e a partir do momento que o animal está normotenso, normoperfundido. Isso porque o intestino é o primeiro órgão a sofrer com hipoperfusão, é o primeiro órgão que vai perder sangue para poder manter os órgãos vitais vivos. E uma vez que esse intestino esteja desvitalizado pela falta de circulação efetiva de sangue, existe uma troca da microbiota do microbioma para um patobioma, por assim dizer, e pode acontecer a translocação bacteriana. Se eu forneço alimento, esse paciente não vai ter digestão, o alimento vai permanecer no lumen, vai fermentar, as bactérias ruins vão se aproveitar disso, né, produzir as toxinas, vão fazer translocação bacteriana e de endotoxinas, causar, às vezes, um choque séptico num paciente que estava caminhando bem inicialmente. Tromboprofilaxia, por quê? Inflamação e coagulação estão sempre de mãos dadas, sempre andando juntas. Então, o animal inflamado sempre vai ter alguma consequência na coagulação. Quando mais de 20% de superfície corporal foi queimada, a gente teve um aumento bastante significativo no risco de trombose. Então, nesses animais com queimaduras, a gente utiliza heparina não fracionada ou enoxaparina para poder fazer a prevenção, então, desse quadro de coagulação, que vai ocorrer pela presença da inflamação e ativação do complemento. A gente não para de fazer a heparina ou enoxaparina antes de procedimentos invasivos. O anestesista vai chiar, o cirurgião vai reclamar, mas não dá para parar de fazer, mesmo sabendo que esse animal vai sangrar um pouco mais durante o tratamento. O manejo das queimaduras, a gente vê esse koala aqui, né, com os 4 membros imersos em bandejas, em cubículos, como é que chama isso, gente? Em vasilhas, com água resfriada, né? O ideal é que seja 12 graus, uma água fria, não gelada. Não utilizar clorexidina, iodo, protosan, nenhum desses medicações para fazer limpeza, né? Porque eles podem inibir a cicatrização que já está comprometida lá pela síndrome hipermetabólica. Então, de preferência, utilizar solução fisiológica ou sabão suave, aquele Johnson & Johnson, por exemplo, e água. Movimentos suaves com a gás também, não adianta pegar e sair raspando, você já vai danificar mais um tecido que já está sensibilizado, já está previamente danificado, você não vai ajudar em nada fazendo isso, né? Então, sempre de maneira cuidadosa, suave, com paciência para fazer a limpeza desses locais. Como é que eu vou manejar a queimadura propriamente dita, né? Começar, eu tenho que manejar a escara, que é esse tecido aqui, que é duro, firme, de coloração enegrecida, que vai recobrir a queimadura e que vai ser um ambiente perfeito para as bactérias. Vai ser molhadinho, quentinho, um lugar muito aconchegante para essas bactérias. A gente não quer que isso aconteça, né? Além disso, quando o paciente se move, repuxa, né? E o repuxar causa dor. Então, a gente tem que retirar essa escara. Se ela cometer toda a circunferência torácica, pode acontecer piora ventilatória, porque essa escara, por ser dura, firme, não vai permitir a expansão torácica. Se acontecer em toda a circunferência de um membro, esse membro vai começar a ter uma síndrome compartimental, uma hipertensão compartimental, que vai levar posteriormente a prejuízos de perfusão, neurológicos, etc. Nesses casos, a gente tem que fazer um procedimento chamado escarotomia, né, que vai ser de emergência. A escarotomia, de maneira geral, ela é a remoção precoce de escaras, porém, no momento em que o animal está mais estável. Então, um procedimento precoce, porém programado. Não é um paciente que chegou a 20 minutos e eu já estou fazendo escarotomia. Não, eu tenho que olhar outras coisas mais importantes primeiro. Eu tenho que olhar a via aérea, eu tenho que olhar a circulação, extensão das queimaduras,
fazer analgesia, e só depois eu vou pensar realmente em fazer uma esclerotomia. Primeiro eu tenho que estabilizar, depois eu faço esclerotomia. Mas e quando atinge toda a circunferência? Né? O que eu vou fazer se atingir toda a circunferência do organismo? Para quem não gosta de fotos humanas, né, de pessoas em situação de acidente, queimadura, etc., recomendo que vocês virem a cara. Não nessa foto, na próxima. Aqui, então, esse animal aqui, né, tem uma escala considerável aqui na região dorsal, foi feito aqui o começo da retirada, e ao final, toda a retirada do tecido desvitalizado. Tem aqui gordura subcutânea, então essa é uma queimadura de qual grau? Terceiro grau, né, gente? Então, esclerotomia de emergência, quando que eu vou fazer? Quando for uma escara circunferencial ou quase circunferencial na extremidade, com comprometimento de tecidos adjacentes ou na circulação distal. Se for no tronco ou pescoço, se tiver comprometimento de via aérea e ventilação, eu tenho que fazer uma escarotomia de emergência. Se for circunferencial no abdômen ou quase em sua totalidade, está associada a hipertensão intraabdominal ou sinais de pressão intraabdominal aumentada com síndrome compartimental. A gente tem 3 ilustrações aqui, 3 fotos de pessoas com queimaduras de diversos graus. Na primeira, a gente vê os cortes recém-feitos, né? Já tem aqui um distanciamento entre uma borda e outra. Nas outras figuras, a gente vê que é como se a pele tivesse encolhido, ou como se o cirurgião tivesse vindo aqui e tirado uma grande tira de pele subcutânea. Mas não foi isso que aconteceu, ele só fez os cortes, fez as incisões, e quem retraiu foi a pele que estava queimada, para vocês pensarem no quanto que esse tórax aqui estava comprimido, estava apertado pela queimadura em toda a circunferência. Um tórax desse, né, com restrição de movimentação, vai fazer acúmulo de CO2, vai cair o pH, vai fazer hipoxemia, tem uma série de consequências, né? Então, nesses casos, a gente faz esclerotomia de emergência, pensando em via aérea em circulação. Vai lá no começo, então. Aqui a gente tem a esclerotomia no tórax, indo até o abdômen. Tem aqui nos membros também, né? Então, esse paciente realmente foi bastante atingido por queimadura e queimaduras circunferenciais ou quase circunferenciais. O manejo das queimaduras em si envolve a colocação de antibióticos tópicos, né, para reduzir a infecção das queimaduras, lembrando que é um ambiente muito bom para a bactéria. E a gente tem uma opção, que é a sulfadiazina de prata, que é consagrada para queimaduras. Ela é bactericida, tem amplo espectro e é também efetiva contra fungos. Isso é de grande valor, porque a gente tende a não pensar em fungo quando a gente pensa em infecção. E o fungo está presente e causa aí seus danos, né, aos pacientes. O mel de uso médico não é o mel que a gente compra, né, no supermercado, é um mel específico, esterilizado, corretamente embalado, etc. e tal. Não tem evidência científica, mas parece promover um bom tecido de granulação com menos contração da ferida. Isso são observações de profissionais, não tem comprovação ainda, não tem evidência científica, como tem, por exemplo, da sulfadiazina de prata. Existem pomadas com 3 ativos antibacterianos, como bacitracina, polimixina B e neomicina. O que eu falo de importante que neomicina e bacitracina são aminoglicosídeos. Se o meu animal está com uma grande extensão de queimadura e eu resolver passar bacitracina e neomicina em toda essa região, esse animal pode absorver muito desses aminoglicosídeos e pode levar a uma nefrotoxicidade, uma ototoxicidade significativas. Então, esse tipo de pomada é para queimadura pequena. Se for uma queimadura extensa, dê preferência ao uso de sulfadiazina de prata. Antibiótico sistêmico, controverso. Né? O ideal é que você faça o uso apenas caso haja realmente necessidade. Então, levar em consideração a clínica do animal
os exames laboratoriais e a evolução dele. Se você vê que está evoluindo mal, tem neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo, tem neutrófilo tóxico, tem tudo isso, então sim, faz antibiótico sistêmico. Não é para sair fazendo antibiótico, não. Tem que racionalizar, pensar e ver a necessidade real da antibiótico terapia. A troca deve ser diária dos curativos, né? Caso você utilize hidrogel, petrolato ou ginato de prata. Né? Então, aplicar antibiótico tópico depois da retirada do antibiótico aplicado no dia anterior e utilizar curativo não aderente. É nessa situação aqui que a gente vai ver aquela dor antecipatória, porque é troca diária. Então, é uma dor diária que esse paciente vai sofrer. Ele vai precisar ser dado diariamente para poder fazer a troca. Né? Então, são situações de risco diárias e um estresse diário do animal que está sendo submetido a isso. Desenvolvida no Brasil, a pele de tilápia, ela é um curativo biológico oclusivo. Ela vai permitir que não haja troca de curativo por até 14 dias, tem um custo baixo e leva a uma redução da dor. Né? A pele da tilápia ela é adequadamente tratada, retirada, lavada, esterilizada e conservada em glicerina para ser utilizada. Ela foi muito utilizada no Pantanal. A gente vê aqui um tamanduá, né, com a colocação aqui da pele de tilápia no membro posterior. Ele está anestesiado, está com uma pessoa monitorando, recebendo oxigênio, né, bonitinho, tudo tranquilo, entre aspas. Está sendo realizado esse procedimento aqui e posteriormente vai ser feita uma bandagem com o Vetrap para que esse curativo dure mais tempo, sem precisar manipular o animal a todo momento. Aqui, filhote de anta também, com curativo aqui no membro anterior direito. Foi o local de queimadura. Mesmo procedimento, 14 dias sem troca do curativo, 14 dias com o animal sem passar muito estresse, com redução da dor, né, e com a garantia de que está tendo uma boa recuperação aqui embaixo, já que a pele de tilápia tem todas aquelas vantagens que eu já explicitei antes. Uma cobra aqui com 2 padrões, né, ela é muito ousada, ela usando um padrão de cobra e um padrão de peixe, né, muito fashion. Tem também tá anestesiada, tanto entubada, com monitoração de oximetria, lembrando sempre da oximetria desse paciente, que pode dar 100% e ele ainda assim está em hipoxemia, né, que é carboxihemoglobina que é formada. Então, está sendo colocado também o curativo nessa serpente, ela teve áreas extensas de queimadura, né, que a gente pode ver, e vai ser o mesmo esquema, 14 dias para trocar o curativo. Quais são as limitações no tratamento agora de queimaduras em animais selvagens e em animais domésticos também? São diversos desafios que o veterinário encontra a campo. A abordagem adequada e acurada da gravidade pode ser difícil. Isso porque a realização da triagem para tratamento e eutanásia é desgastante. Você tem que lembrar da estimativa de tempo que o animal pode necessitar até se recuperar, se ele vai conseguir se recuperar, se você vai conseguir resgatar. Tem toda essa necessidade, esses desafios que são encontrados. As dificuldades, né? Falta de conhecimento do comportamento animal normal. Isso cabe mais para o animal silvestre. De maneira geral, existe a regra de que se o animal permitiu a aproximação humana, ele necessita ser abordado. Então, ele tem que ser examinado, tem que ser levado para uma base de atendimento. A inexperiência do veterinário com queimaduras e animais queimados, agora no Brasil, está gerando aí treinamento e estudos, né? Antes do ano passado, eu não pensaria em dar uma palestra de queimaduras, por exemplo. Vocês não pensariam em pedir uma palestra de queimadura. Então, a gente está melhorando essa parte. Quanto mais graduandos saírem sabendo disso, melhor ainda. A contaminação da queimadura por terra, folhas, pelos, sujidades, essa contaminação tem que ser removida. Vai ser removida lá na hidroterapia, no atendimento pré-hospitalar desse animal. Verificar a profundidade da queimadura, lembrar dos 10 a 14 dias que essa queimadura leva até ser
visto em toda a sua extensão. O problema do veterinário de fadiga da compaixão e burnout, né, são duas síndromes graves que a gente tem que ter atenção para não terminar com uma delas. O tempo, né, quanto maior o tempo até o resgate, maiores os problemas, maiores as complicações que esse paciente vai ter. Tem a dificuldade em estimar a extensão das queimaduras, né, e por que a gente tem que estimar isso? Porque vai ser impossível, no caso de animais silvestres, manter o paciente em coma por meses, realizar cirurgias repetitivas, realizar enxertos nesses pacientes. Então, a gente tem que lembrar do bem-estar do animal. A gente não quer que o paciente sofra. Lembrar de ter compaixão, então, impedir o sofrimento desnecessário diante da impossibilidade ou de chances mínimas de recuperação. Como que a gente verifica isso? Se tem menos de 15% da área corporal queimada, o prognóstico é reservado, a gente vai tratar. Se tem de 15% a 50% de área queimada, o prognóstico é desfavorável, mas a gente vai tratar. Se tem mais de 50% de superfície queimada, a eutanásia deve ser feita imediatamente, visando interromper o sofrimento desnecessário desse paciente. A doutora Anne Fowler, da Austrália, ela fez um mapa similar àquele do humano e do cão que a gente viu lá no começo da palestra, específico para koala, para vocês terem ideia, então, do nível de complexidade que eles, não de complexidade, nível de expertise, de habilidade, não sei, que eles possuem já em tratar pacientes queimados, né? Possivelmente eles têm esses mapas para outras espécies, aqui especificamente do koala, então a gente consegue estimar com facilidade em um koala qual a porcentagem de área queimada, né? Tem frente e verso, frente e verso, região anterior, posterior, cranial, caudal. Porém, né? Aqui a gente tem uma onça, a gente tem um jacaré, tem o cervo, tem a anta, tem esse tuiuiu, tamanduá-bandeira, cada um com uma morfologia diferente. Eu não posso considerar que a onça queimou 1% do membro se 1% corresponde ao membro pequenininho de um jacaré. Nem considerar que esse cervo perdeu 1%, queimou 1% de sua área com esse membro comprido. Então, fica mais difícil a gente estimar a queimadura de uma maneira baseada naqueles gráficos, naqueles desenhos que a gente viu. Tem que ser feito, então, realmente por estimativa baseada na espécie. Na abordagem geral do animal silvestre queimado, a gente tem que levar em consideração a idade. Se for um silvestre idoso, a gente faz eutanásia, porque é um paciente que não vai ter mais reserva funcional para se recuperar da queimadura e para se manter durante aqueles 20 meses em que ele está em síndrome hipermetabólica. Se forem animais mais velhos, com dentes desgastados ou doentes, a gente vê aqui dentes todos desgastados, não tem palavra hoje que não sai, nunca vi. Eles vão ter dificuldade em ganho de peso suficiente para suportar o aumento da taxa metabólica. Então, pode ser uma melhor alternativa para ele ou ficar em cativeiro, né? Ou a eutanásia, caso não haja possibilidade de ficar em cativeiro. Comorbidades. A gente sabe que os animais podem ser feridos na captura, ou em atropelamentos durante a fuga, ou desenvolvimento da rabdomiólise, né, aquela injúria da captura. Tem que ser uma avaliação individual à luz da gravidade da doença que esse animal já possui. Isso vale também para cães e gatos. A gravidade da doença pré-existente, da comorbidade, pode impedir o tratamento das queimaduras. Então, pode ser necessário fazer a eutanásia não pela queimadura, mas pela comorbidade que vai impedir secundariamente o tratamento da queimadura. Presença de doenças infecciosas. É importante a gente lembrar disso, de disseminação para outros animais da mesma espécie que estejam sendo tratados, né, e mantidos no mesmo local. Lembrar aí ainda do fator coronavírus, né, que a gente está retirando o animal do seu habitat, trazendo para perto do humano. Existe a possibilidade de
mutação de alguma coisa, a gente pegar alguma doença vinda desses animais, que não seja uma doença conhecida. A doença infecciosa pode também interferir na obtenção de alimento suficiente para a manutenção da taxa metabólica. Então, mais uma vez, os 20 meses de síndrome hipermetabólica estão aqui nos cutucando. A presença de choque, que vai levar a implicações na triagem inicial, pode atrasar o tratamento das queimaduras, né, sob anestesia, porque o paciente queimado e em choque, ele vai ser uma anestesia ainda mais complicada. E o grau de desidratação também é importante a gente saber. Danos graves que impossibilitam a resposta à reabilitação e tratamento da fauna silvestre acometida. Se eu tive ruptura dos olhos, qual animal silvestre, selvagem, que vai conseguir sobreviver no habitat com a ruptura dos olhos? Não tem jeito. De acordo com a Anne Fowler, queimaduras superiores a 20%. Aí para ela já é um caso de eutanásia. A gente já viu anteriormente que existem pesquisadores que pensam diferente. Inalação de fumaça que não responde ao tratamento ou que tem um acometimento grave, como daquele husky que a gente viu, também vem possibilitar a resposta, a reabilitação e o tratamento. Queimaduras na garganta e na boca. Como que esse paciente vai se alimentar? Qual o tempo que eu consigo mantê-lo em cativeiro para poder tratar essa queimadura na garganta e na boca? Como que eu vou tratar essa queimadura? Se eu vou ter que anestesiar esse paciente todos os dias e é um paciente que tem uma anestesia complicada. Queimadura com amputação de cauda para animais arbóreos. Se o animal precisa da cauda, se é um macaco que usa a cauda para se prender, como quase um quinto membro, né, que ele tem, qual o sentido? Como é que eu vou colocar um paciente que é arbóreo no chão da mata para ele sobreviver? Ele não vai sobreviver. Problemas secundários que impedem a reabilitação bem-sucedida, queimaduras acometendo genitália, ou cloaca, ou ânus períneo. Então, a gente tem aqui eutanásia versus impossibilidade de reintrodução na natureza. Aqui a gente tem uma onça com queimaduras graves aqui nos coxins. Se eu não me engano, essa é a Mainá, não sei o nome dela, mas foi a onça que não pôde retornar ao habitat natural por conta da extensão das queimaduras que chegaram aos tendões, então ela não conseguia mais expor as garras. E uma onça que não expõe as garras não consegue fazer uma caça, né? Já que é para prender ali o animal. Um tamanduá com queimadura tanto ao redor da boca quanto ao redor dos olhos. Complica, né? Durante a cicatrização já vai ter uma retração dessa ferida, o paciente já não vai conseguir piscar, nem abrir tampa a boca, nem fechar a boca, né? E a realização de enxertos poderia ser uma coisa a se pensar, mas para um paciente canino ou felino, porque no caso desse tamanduá, a anatomia dele é bastante peculiar, eu não sei de onde seriam retirados enxerto autólogo para poder colocar nesse paciente, e isso demandaria mais tempo com ele internado, mais anestesia, mais manipulação, né? Um animal que já é estressado, que já está estressado, então provavelmente ele iria a óbito durante o processo. Queimaduras profundas com perdas de dígitos ou pés, aqui é o membro do queimado, bom, gente, ousado, coitado, ousado, ele não teve acometimento igual a gente vê aqui, né, de tendões, tudo, tá mais superficial, tá mais tranquilo, tanto que ele voltou ao habitat natural. Aqui a garra de um tamanduá, que infelizmente foi a óbito. A gente vê queimaduras também extensas, não houve sequer tempo de fazer limpeza e de ver qual a extensão real dessas queimaduras. Como conclusão dessa palestra, a gente tem que lembrar que as queimadas promovem danos irreversíveis à flora e à fauna, são extremamente importantes no nosso país. A gente está vendo uma época em que isso não é valorizado, em que isso não é cuidado, que isso não é mantido. Então, cabe a nós, como profissionais de saúde animal, zelarmos pela vida e pela proteção da nossa fauna. Lembrar que a eutanásia é um tipo de tratamento e é um meio de aliviar os sofrimentos necessários. Eu sei que tem muita gente, muito aluno recentemente, que é absolutamente contra a eutanásia.
Mas existem situações, igual a gente viu aquele tamanduá ali, em que a chance de recuperação e o sofrimento é muito maior. Então, o melhor para ele é realmente a eutanásia. Ele não vai ter condição de voltar para o habitat dele. Não tem como eu pegar e anestesiar todos os dias. Então, tem que pensar assim em fazer eutanásia quando o animal está em um sofrimento ou você não tem condição realmente de levar adiante o procedimento. Para cães e gatos, a situação já muda um pouco, né? Se fosse um cão ou gato com toda aquela queimadura, a gente já poderia tentar fazer enxerto, o animal já é fácil de lidar, já é fácil de manipular, já fica um pouco mais fácil. Então, animais de vida livre passam, falta um M aqui, para o cativeiro, igual a onça, né? Tem as limitações do atendimento a campo, e lembrar da interferência de leigos, realmente, ou de profissionais pouco treinados, que vai comprometer as chances dos pacientes sendo recapturados, ou sendo capturados, ou sendo atendidos, né? Desviar a equipe que está salvando animais para abordar essas pessoas aí e retirá-las de situações de risco. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Aqui é o voo usado, enquanto ele estava com curativo, então tinha pele de tilápia aqui embaixo, fez todo esse curativo oclusivo, né, para ele poder ficar aí os 14 dias antes da próxima troca. Quem tiver interesse, tem o meu Instagram aqui, vez ou outra eu arrumo alguma coisa para a gente fazer lá, para a gente rir, se divertir, para vocês me xingarem, né? Tem muita gente que me xinga, que fala que eu sou grossa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, enfim. Aí vocês podem ir lá, pelo menos a gente ri um pouco. E sempre posto algum conteúdo novo também. Eu fico, então, à disposição para as perguntas, caso haja alguma. Certo, muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Vou avisar só o pessoal que a lista de presentes já está disponível também. Vamos para a primeira pergunta da Keila. Acho que até você comentou um pouco sobre o trato gastrointestinal, mas ela perguntou: quando o animal sofre uma queimadura, até mesmo o humano, o correto é também cuidar do estômago. Não entendi. Pode estar em alguns casos de úlcera. Casos de úlcera? Sofre queimadura no estômago? Repete para mim, por favor. Quando o animal sofre uma queimadura, até mesmo humano, o correto é também cuidar do estômago, pois é observado também casos de úlcera. Sim, exatamente. Eu falei de profilaxia de úlcera gástrica. Quando a gente passa a sonda nasogástrica ou nasoenteral, dependendo da espécie, a gente não apenas fornece alimento, a gente verifica quando é nasogástrica a presença de estase gástrica, quando a gente trata então a gastroparesia desse animal com um procinético, e a gente consegue fazer também medicações de uso local, como por exemplo o sucralfato, que vai recobrir as úlceras e vai permitir mais conforto e auxiliar na cicatrização dessas úlceras gástricas a que ela se refere. Certo. Outra pergunta em primeiro momento, quais exames complementares você acha essencial para a avaliação do paciente? Eu acho essencial um hemograma, inicialmente, uma bioquímica. Ah, mas o paciente vai estar desidratado. Ok. Vai estar desidratado com a creatinina alta. Ok. Mas eu quero ver quanto dessa creatinina que é pré-renal. Como que eu vou ver isso? Reidratando. Então, eu coleto uma antes da hidratação, logo que o paciente chega, reidrato, coleto uma depois. Então, eu acho que hemograma é interessante, perfil renal, perfil hepático, albumina, né? Todos esses fatores que, no geral, a gente não tem conhecimento nos animais silvestres e que nos animais domésticos a gente consegue acessar com mais facilidade. Né? E a gente, às vezes, se é um paciente que vai sempre na sua clínica, que você já conhece, você já sabe mais ou menos como são os parâmetros dele, quais as tendências de aumentar, diminuir, se é um animal que já é normalmente leucopênico, ou animal que tem os leucócitos de tal maneira, e você consegue acessar de maneira mais efetiva esse animal e corrigir os déficits de melhor, uma abordagem melhor. Mais algum exame? Deixa eu pensar. Para uma abordagem inicial, eu acredito que eu faria só isso, né? Porque tem outras prioridades ali para acontecer. Certo. A Ellen perguntou se pode ser utilizado soro fisiológico para umedecer a queimadura.
Pode, é uma das indicações, que é fazer soro fisiológico tanto para limpeza quanto para umedecer. Você pode umedecer um pano, um tecido, colocar sobre a queimadura para aliviar a dor, para tentar reduzir a formação das zonas de coagulação, né? Só lembrar que esse soro tem que estar frio, mas não gelado. Mas se tiver um termômetro que vai medir quantos graus ele está, a temperatura ideal seriam 12 graus. Certo. Sobre o método de curativo, se é melhor aberto ou fechado? A gente sempre faz curativo fechado, né? Que igual aqui na foto do ousado, está completamente ocluído. Isso porque os fibroblastos eles precisam de uma superfície úmida para que eles possam caminhar sobre a ferimento, não só a queimadura, né? Poder começar a fazer ali a cicatrização. Então, os curativos são sempre oclusivos, porém não aderentes. Então, sempre oclui, mas não deixa grudar na ferida. Certo. Até juntando duas perguntas, se você já teve algum caso que você precisou usar enxertos cutâneos, ou se você tem alguma experiência com esse método. E aí a Ellen depois perguntou qual que é o momento do tratamento de a pele de tilápia indicada. Vamos responder a pele de tilápia primeiro. Pele de tilápia em qualquer momento, né? Se você puder, logo que comece o tratamento da queimadura, já utilizar a pele de tilápia, melhor. Você vai ter um resultado mais rápido, o animal vai controlar a dor um pouco mais rápido, e você tem toda a vantagem aí dos 14 dias que você tem para não mexer nessa queimadura, né? Agora, a respeito de enxerto, eu não sou cirurgiã, né? Mas eu já tive, sim, casos em que foi necessário encaminhar para um cirurgião, realizar um enxerto daqueles jeitos, sei lá, meio estranhos que eles fazem, né? O flap de avanço, isso e aquilo. Né? Os resultados não são esteticamente bons, né? Mas podem ser o suficiente para o animal voltar a ter uma vida comum, uma vida normal, junto à família. Certo. A Kátia, ela perguntou onde se adquire essa pele de tilápia e se seria possível tratar a pele de tilápia para ser utilizada retirando-se de um peixe comum. Não, não dá para você fazer isso. Retirar de um peixe comum, porque existe toda a técnica necessária, todo o processo de esterilização, tratamento dessa pele e embalamento, né? Não é embalamento, não, mas enfim, né? De colocar essa pele dentro de uma embalagem com glicerina estéreo e tudo mais. Qual que foi antes dela? Que ela perguntou se Onde se podia. adquire a pele? Ah, tá. Eu sei que é no Nordeste. O lugar certinho eu não vou saber te falar. Eu sei que eles doaram aqui não, lá para o Pantanal, e doaram para a Universidade de Davis, na Califórnia, por conta das queimadas que estão ocorrendo lá. Eu vou procurar saber e depois eu passo para os meninos passarem para vocês. Tá bom. A Kátia também perguntou se pode ser se essa pele de tilápia pode ser utilizada em qualquer ferida extensa. Não tenho essa informação para te dar, mas eu acredito que poderia sim. Não tenho estudo que eu tenha lido, não tenho experiência, não coloquei essa pele de tilápia em outros tipos de ferimento. Mas levando em consideração se for um ferimento que o paciente perdeu a pele, perdeu o subcutâneo, está com um ferimento extenso, acredito eu, Fernanda, que não teria prejuízo em utilizar a pele de tilápia, mas não tem estudo que eu me lembre abordando isso. Não tem nenhuma comprovação, nenhum estudo para você se respaldar caso haja algum questionamento por parte do proprietário, caso dê errado. Então, eu recomendo não colocar até sair alguma coisa para nos dar sustentação, nos dar segurança. Certo. Fernanda, essa foi nossa última pergunta. Queria agradecer de novo pela sua presença, por ter tirado um tempo para palestrar para a gente. E queria agradecer a presença de todo mundo também. Muito obrigada, gente. Prazer foi meu. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite.